O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também transmitindo a partir de agora, tudo no ar, tudo ligadinho à sua disposição, os nossos perfis no Instagram, do Facebook, tem o nosso canal no YouTube. Às 5 horas da tarde tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. O nosso convite para você, a partir de agora, pela próxima hora, você fica com a gente. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, nas mídias sociais. Interaja com a gente também. O WhatsApp está à disposição, 973350038, 973350038, para você fazer perguntas aos nossos convidados de hoje. A sexta-feira chegou, nosso espaço aqui nesse dia sempre mais tranquilo, mais light, com muita programação cultural, muitos assuntos bacanas e dicas para o seu final de semana na área cultural para você se divertir bastante. Então vamos conhecer os nossos convidados de hoje que vão tratar os temas por aqui propostos. Eu trago o Pablito Cucars, ele é ator, integrante da Súbita Companhia de Teatro. Tudo bem, Pablito? Tudo bem, e você? Muito obrigado pelo espaço, Mauro. Obrigado pela presença. Bem-vindo aqui com a gente. José de Lorenzo Messina, também na bancada do Gente que Fala de hoje. Ele é o presidente do Círculo Italiano de São Paulo, é embaixador da Italy Routing no Brasil, professor da ESPM, da PUC São Paulo, conselheiro do Colégio Dante Alighieri e da Fundação Paiol Grande. Tudo bem, Messina? Bem-vindo. Mauro, prazer estar aqui com você, com os telespectadores, com os ouvintes. Estamos aqui para fazer um dia mais alegre e feliz aqui para a gente. Certamente. Obrigado pela presença, Messina. Fernanda Bezerra, diretora da Maré Produções Culturais, também na bancada do programa Gente que Fala de hoje. Como é que você está, Fernanda? Boa tarde, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. E o Eduardo Botstein, ator, professor de teatro, cinema e TV. Tudo bem, Edu? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde. Deixa um abraço para o Fausto Camunha, para a Zenilda e para todo mundo que está aqui com a gente. Prazer. Vamos lá, primeiro assunto de hoje aqui na nossa jornada cultural da sexta-feira no programa Gente que Fala. Olha, pessoal, hoje é uma data especial que os brasileiros adoram comemorar. É o Dia Nacional do Futebol, o esporte paixão nacional que une torcedores de todas as idades, classes sociais e origens também, né? Só que a celebração deste ano vem em meio a um período um pouco desafiador para o Brasil, porque a bola do pentacampeão mundial anda meio quadrada, né? Fala sério, né, minha gente? Recentemente, a seleção brasileira masculina de futebol enfrentou aquela dolorosa desclassificação na Copa América, e é um torneio, né, que historicamente nós somos uma das forças dominantes. E além disso, também temos a ausência da seleção olímpica masculina nos Jogos de Paris, que vão começar, e isso é motivo, claro, de reflexão sobre o futuro, né, da nossa seleção olímpica. Por outro lado, tem a seleção olímpica feminina, que embarcou para a França na quarta-feira agora, e está em contagem regressiva para estrear no dia 25 contra a Nigéria. Muito bem. O Dia Nacional do Futebol deve ser não apenas uma data para celebração, mas também um chamado à ação para todos aqueles envolvidos no esporte, os jogadores, os treinadores, os dirigentes e, claro, nós, torcedores. Começo com você, Edu, a respeito desse tema. Gosta de futebol? Então, gosto muito e já deixo aqui minha homenagem para o meu tio, Oliveira Andrade, né? Grande narrador aí que vem, grande Oliveira, amigo do Fausto também. E Oliveira tem, eu sempre estou muito próximo a ele, né? Pensando justamente o futebol através do olhar e da voz, né? Desse grande homem que, pelo futebol, ele traz sempre o melhor. Então, eu deixo aqui minha singela homenagem para o Oliveira. Por onde anda o Oliveira Andrade, já que você tocou no assunto aí do seu tio, né, que a gente se acostumou a ouvir nas narrações do futebol da Globo? Pois é, ele está lá em Campinas, agora tem um novo filme, até vai fazer até cinema, tem um filme do Walter Lopes, um cineasta, ele entra com, eu estou no filme também, tem os Parlapatões, tem o pessoal lá, que ele entra também com uma, né, com uma participação ali muito interessante, um lado do humor, mas ele está em Campinas e continua, né, pela Bandeirantes também.
e Jovem Pan. Sim, você curte muito futebol, seu time anda bem na tabela, como é que você encara o dia de hoje? E pensando também aí no nosso futebol nacional, né? O que aconteceu com a seleção brasileira na Copa América não era de fato o que a gente esperava. Seleção olímpica também está fora, a masculina, mas por outro lado, a feminina, eh, não fazendo nenhum trocadilho, andando a passos largos, né? Não, na verdade, assim, eu acho que todos os homens, a gente está no momento de reverenciar as mulheres. Eu acho que em várias áreas, e o futebol não é diferente, né? Eu acho que a gente tem esse momento novo e realmente é uma alegria poder ver até, né, lá em Paris, é o primeiro ano que as mulheres estão, né, em maior número, né, nas Olimpíadas, e a gente tem isso em várias áreas acontecendo. Eu aqui acompanhando futebol, vou ser muito sincero, não estou acompanhando muito porque eu estou imerso nos processos artísticos, né, de a estreia de dois espetáculos pelo 42 Coletivo Teatral, e a gente fala que a gente entra praticamente num túnel, né? A gente ensaia muitas horas de manhã até a noite. Então, para poder acompanhar tudo que está acontecendo, é mais difícil nesse período. Depois da estreia, a gente volta. Meu time de coração é a Ponte Preta, eu sou de Campinas, né? Então a macaca, né? Lá o meu pai sempre tinha até uma macaca gigante que ele levava pela cidade. Meu pai era bancário, né? Levava para o banco, levava por onde a gente passava, ele levava uma macaca gigante. Então a gente tem muito carinho, esse acolhimento, né? O lado afetivo da família, o futebol, a união. E eu fico com essa lembrança, essa boa lembrança da Ponte Preta. E tem aquela história também da Ponte Preta, né? Toda vez que o trem passava atrás do estádio ali em Campinas, o time tomava um gol, não é isso? Tem isso, mas isso a gente, né? Eu prefiro ficar com as outras lembranças. Eu entrei com o de cá, né? Eu era pequenininho, entrei no campo, né? Junto com o de cá, e daí tem outros ali que a gente sempre, eu prefiro sempre pensar na Ponte Preta ganhando, sempre, né? Muito bem. Fernanda Bezerra, curte futebol? Como é que você trata, encara e reflete sobre o Dia Nacional do Futebol? Olha, eu tento acompanhar, sou Bahia, o Bahia está numa fase ótima, inclusive, está acho que entre os 5 colocados, mas acompanho mais ou menos a tabela. Acompanho bastante futebol feminino e estou bem na expectativa das Olimpíadas. O seu Bahia tá bem colocado, acho que está em quarto, ou quinto, está em quinto, né? O quarto é o São Paulo, né? E o Bahia agora dirigido pelo Rogério Ceni, treinado pelo Rogério Ceni, enfim, é uma das forças aí do futebol brasileiro e a força expressiva do Nordeste, né? Exatamente, inclusive, não só o Bahia, mas o Vitória foi campeão brasileiro da Série B também, né? Não está num momento tão bom no campeonato, mas eu acho que o futebol nordestino, especialmente o baiano, ele se reinventou em termos administrativos também, e os times eles estão mais competitivos. Sim. Messina, eu acho que eu não erro. Você, como bom italiano, palestra a Itália. Mas, Mauro, que coisa, que inteligência, né? Assertivo. Lógico, sou palmeirense e aqui no Círculo Italiano há 2 meses e meio, uma das primeiras coisas que a gente pensou em fazer, e estamos alinhados com o jornalista Mauro Betti, de fazer a primeira Palmeiras Week. Em primeira mão, Mauro, você está tendo essa informação? No Sensacional. no mês de outubro, a gente vai fazer a Palmeiras Week, que vai ser uma semana de conteúdo palmeirense. Um dia vão ser 2 jornalistas, outro dia 2 ex-jogadores, outro dia ex-técnicos, ex-preparadores físicos, agentes de futebol, contando suas histórias. Então, a gente vai ter a Palmeiras Week, que ainda está se consolidando como conteúdo, mas vai ser aqui no Círculo Italiano, sendo palmeirense, né? Não querendo fazer prejuízo aos outros que torcem para as outras equipes. Nosso campeonato mundial será reforçado, inclusive, com um discurso do jornalista Fernando Galupo, que traz todas as provas, evidências, fatos concretos do nosso primeiro mundial em 1951. A parte essa história do Palmeiras, Mauro, eu estava lembrando aqui uma história
história muito curiosa que aconteceu comigo 22 anos atrás. Um jornalista, Ailton Cabral, que era locutor na 560, na AM 560 MHz aqui de São Paulo, muito amigo meu, me convida para assistir um jogo Palmeiras e Boca Juniors no Palestra Itália, estou falando de 20 anos atrás, e me convida para assistir na cabine da rádio, vou à cabine da rádio, chego na cabine da rádio e o comentarista tem um problema de saúde e não pode ir. Aí o Ailton chega e fala: Messina, você vai ser o comentarista essa noite. Palmeiras e Boca Juniors, Libertadores da América, no Palestra Itália. E aí te escalaram para comentar Palmeiras e Boca Juniors no Parque Antártica, o então Parque Antártica. E aí eu não tinha ideia do que era ser um comentarista esportivo. Eu não tinha a menor ideia de como atuar, que tempo, como eu faria, de que forma eu faria. E aí falei: olha, o Ailton falou: Messias, você tem que ter algum conteúdo importante durante o intervalo, que aí no intervalo você vai ter 4 ou 5 minutos para falar. Aí eu corri, liguei para o meu tio Edson Pomarico, que era um palmeirense de 4 costados, e me começou a contar histórias de Palmeiras e Boca Juniors, quando o Palmeiras tinha um centroavante chamado Artime. E aí acabei sendo comentarista do jogo, só que eu fui comentarista com paixão de palmeirense, né? Então eu não fui um comentarista isento, como todos são, e não tinha como, né? O Palmeiras acabou ganhando de 4-1 do Boca Juniors, e eu comentei o jogo. E na segunda-feira, o Ailton me ligou: Messina, tem uma notícia boa para você. A repercussão da audiência foi muito boa, muita gente pedindo esclarecimento, querendo saber mais da história do jogo e tal. O que aconteceu? Uma hora eu fiquei até o fim da temporada como comentarista da 560 AM. Chamava Difusora. E Sim. aquilo marcou a minha vida, nunca mais esqueci, e marcou. Então, hoje aqui no Círculo Italiano, a gente promove futebol. A quartas de final da Eurocopa, a gente teve uma sala aqui no Círculo Italiano, onde vieram toda a torcida italiana. Infelizmente, a gente perdeu de 2-0 a Suíça, que não perdia há 20 anos. E, enfim, é isso. São histórias do futebol. E agradecer o espaço aí, Mauro. Pablito Cucas, sua relação com o futebol e a reflexão sobre o Dia Nacional do Futebol. Ô, Mauro, vamos lá. Desde muito pequeno eu sempre fui muito ligado com esporte, assim. E futebol é o único esporte que eu nunca consegui desenvolver, ter uma desenvoltura com isso, assim. Até um pouco de frustração, assim. Eu costumo brincar que eu tenho 2 pernas esquerdas, porque não vai. A relação com as pernas e a bola é muito difícil para mim. Mas como eu sempre gostei muito de esporte, então eu fui migrando para outros esportes até encontrar um esporte que eu gosto muito, que é o vôlei. Então a minha atenção se volta muito para lá. Eu acabo não acompanhando muito futebol, porque assim como o Edu falou também, a gente é bicho de teatro, a gente se enfia em processos criativos e a gente entra como se fosse num portal mágico e acaba abstraindo assim um pouco das coisas da vida, assim. Então a minha relação com o futebol é isso, assim, eu acho muito lindo e muito mágico, mas quando vem uma bola para perto de mim, é meio, eu tenho uma relação esquisita, assim. Esses dias eu estava correndo num parque lá perto de Curitiba, tinha uma moçadinha jogando futebol ali em cima, no morrinho, assim. Daqui a pouco a bola começou a escorrer o morro e ia cair num lago que tinha perto do parque. E eu tava passando por perto, eu falei, vou parar a bola para pegar para os meninos, né? O menino começou a correr atrás da bola, não ia alcançar, a bola ia parar perto do lago. Eu fui inventar de parar a bola com o pé. O que aconteceu? Eu levei um tombo, que aquele menino riu, acho que ele tá rindo até hoje, do tombo que eu levei, porque eu fui tentar parar a bola com o pé, mas realmente, o pé, para mim, um pé e uma bola não vai dar certo, não. E eu não acompanho e fico muito feliz de saber que e fico muito feliz de estar acompanhando o desenvolvimento não, porque porque as meninas já jogam futebol faz muito tempo, assim, mas essa ascensão da seleção e tudo que elas estão conquistando, assim, toda a visibilidade que o futebol feminino está conquistando, eu fico muito feliz em acompanhar todo esse processo, assim. Isso revela também um pouco que o investimento, e que o investimento seja de dinheiro, ou seja de publicidade, não só em cima de um esporte, assim, mas em cima de várias artes, como teatro, etc e tal,
eles são fundamentais para dar visibilidade e para trazer o aprimoramento, a profissionalização desses segmentos. Fico muito feliz por ver a história que as meninas estão trilhando. Em relação ao futebol masculino, será que a gente vai ter de volta aquilo que a gente sempre viveu a cada 4 anos na Copa do Mundo, a seleção unindo toda a torcida, todo mundo voltando para casa para assistir jogo? Essa pegada não é mais a mesma, né? As pessoas não se identificam mais com a seleção brasileira. Enfim, será que a gente vai ter isso de volta? Olha, é um esporte que mobiliza o país todo, assim. Apesar de eu estar falando um pouco distanciado, por eu não ser um dos mobilizados, assim, mas é um esporte que mobiliza muito e que enfim, eu gostaria de acreditar que sim, e gostaria de acreditar que a partir desse movimento tão coletivo que é o futebol e tudo que ele consegue fazer de mobilização com as pessoas, que a gente pudesse até dar um passo além, assim, em algumas discussões sociais e políticas e etc e tal, porque não tem como separar as coisas, né? Sim. Então, eu acho que é um momento para a gente repensar mesmo, assim, o esporte como um mecanismo de inclusão social e mecanismo de fomentar diálogos possíveis, assim. Então, eu espero que sim, porque eu vivo nesse país e eu sei qual que é a relação das pessoas, dos meus pares, dos meus familiares com esse esporte. Legal. Vamos para o próximo tema, programa Gente que Fala no Ar, edição de sexta-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e outra retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região, a partir das 10 horas da noite. Pablito, eu continuo com você aqui nessa próxima conversa para a gente falar sobre o espetáculo Aqui. Amanhã é outra imagem, da súbita companhia de teatro que chega a São Paulo. A dramaturgia de Lígia Souza e Maíra Luer se inspira no quadrinho Here, de 1989, de Richard McGeer, e a trama se desenrola num ambiente claustrofóbico e instável, representado por um teatro decadente. 5 personagens se encontram presas neste local, cercadas por um futuro incerto. A peça convida o público a questionar o papel do artista numa sociedade em constante mutação, onde a incerteza e as ameaças se fazem cada vez mais presentes. O que o público precisa saber sobre essa montagem, Pablito? Vamos lá. A gente está chegando em São Paulo na próxima semana. Estou falando aqui de uma salinha do Galpão Cineoto. A gente está em Belo Horizonte hoje, finalizando a montagem. Então, a gente faz a nossa apresentação esse final de semana em Belo Horizonte e segue para São Paulo. O que o público precisa saber. A gente usa essa metáfora do teatro, a gente coloca os personagens no teatro, nesse lugar em ruínas, para falar sobre assuntos um pouco mais amplos da nossa vida. Assim. A gente está tentando discutir ali sobre como cada pessoa encara os problemas e sobre esses momentos de tensão e esses momentos ímpares que acontecem na nossa vida, como é que cada um lida em relação a isso. Então, a gente tem 5 atores, são 2 atores e 3 atrizes em cena, e cada um vai ter uma relação muito, muito particular em relação ao problema que está acontecendo. A brincadeira que a gente faz é que o teto do teatro está caindo, e a gente costuma brincar que o teatro é sempre um lugar muito, muito instável, né? A morte do teatro, então falar da morte do teatro, as mídias que vêm em cima e toda essa revolução tecnológica, mas a gente ainda resiste ali nesse lugar, que é uma das profissões mais antigas que se conhecem, e como é que a gente pensa sobre a manutenção desse lugar, assim. A gente está falando do teatro, mas isso se reflete também para as outras instâncias da vida, assim, e acredito que cada pessoa que vai assistir consiga se identificar quando espelha essas relações para suas próprias vidas, assim. Então, ali a gente está falando sobre a insistência de fazer o que gosta, o que quer e o que acha necessário fazer para continuar existindo nesse mundo que vai mudando tão rápido, assim. Sim. Aqui, amanhã é outra imagem, o nome do espetáculo. Que imagem é essa amanhã? São várias imagens. Você citou o quadrinho Ria, e a gente parte desse... É um livro lindo, 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 lindo,
em que o autor ele pega uma geografia, ele estabelece um lugar e ele vai falando sobre as várias camadas de existência que já passaram por ali, assim. Então ele localiza que, sei lá, por exemplo, aqui nessa sala que eu tô, o Galpão Cineoto, que hoje é um teatro, ele já foi um cinema, mas também ele já foi uma fábrica. E antes de ser fábrica, ele era mato. E antes de ser mato, talvez passasse um rio aqui. Então, todas essas camadas que vão construindo os lugares que hoje a gente habita, o quadrinho faz isso de uma forma muito linda, através de ilustrações que são muito bonitas mesmo. E isso a gente tenta trabalhar um pouco em cena também. Entender esse lugar que a gente habita, de onde ele vem, né? E como é que a gente chega até aqui. Eu falei de Ria e do autor Richard. Eu errei a pronúncia ou não? É Maguire, Maguire ou Maguire? Olha, eu também, eu vou contigo, o que você Eu falei achar, eu tô Richard valendo. Maguire, mas fiquei na dúvida aqui se é Maguire, enfim. Olha, fica as Bom, duas para não ter vo- erro. vo- você falou que você está em Belo Horizonte. Aí atrás de você é o próprio local da plateia do teatro onde vocês se apresentam, é isso? Não, aqui é uma sala de ensaio pequenininha, porque o Galpão Cineorto ele também funciona como escola, né? Então ele tem algumas salas anexas pequenininhas. E aí eu achei um lugar um pouco mais silencioso para fazer essa entrevista, porque na sala grande a gente está terminando de montar a luz, então tá meio que uma bagunça de gente ali. Bom, antes de eu dar o serviço aqui para São Paulo, que vocês vão chegar por aqui só no dia 25. Isso. Aí, enfim, a nossa transmissão é global, né? Enfim, para quem está em Belo Horizonte, qual é o teatro, o horário, enfim. Vamos dar a ficha Para quem técnica em Belo Horizonte primeiro. Bora. Maravilha. Para quem está em Belo Horizonte, a gente apresenta no Galpão Cineorto, nos dias 20 e 21, sábado e domingo, às 8 horas da noite. O Endereço Galpão de Cineorto é cor? um espaço. Oi? Endereço de cor, você sabe? O endereço de cor eu não sei. Não. Mas Galpão Cineorto é um teatro muito tradicional aqui da cidade. É a casa do Grupo Galpão. Então todo mundo aqui de Belo Horizonte conhece. E se você não conhecer, é só você jogar no Google, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer. E também tem o arroba da Súbita Companhia. Qualquer coisa, só colar ali na gente pelo Instagram e todas as informações estão ali. Bom, agora a ficha técnica aqui de São Paulo. Enfim, aqui amanhã é outra imagem, o nome do espetáculo, da Súbita Companhia de Teatro, de 25 a 28 de julho, então na semana que vem, de quinta a sábado às 9 da noite, domingo às 7 da noite, no Teatro Paulo Airó, Avenida Adolfo Pinheiro, 765, em Santo Amaro, o Teatro Paulo Airó. De Isso. graça, né, Pablito? Entrada gratuita, a bilheteria abre 1 hora antes, então é só chegar e garantir o seu ingresso. A gente também tem na quinta-feira, dia 25, uma sessão com Libras para o público não ouvinte, e no domingo a gente tem audiodescrição também. Então são estratégias de democratização para atender todos os públicos. Muito bem. Então, aqui em São Paulo, na semana que vem, a chegada, então, do espetáculo Aqui Amanhã é Outra Imagem, da Súbita Companhia de Teatro, no Teatro Paulo Airó, a partir do dia 25 e até o dia 28. Vamos ao próximo assunto do programa Gente que Fala Agora. 2024 celebra os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Brasil. Uma jornada marcada por desafios, superação e pela construção de uma rica herança cultural que moldou a identidade nacional, especialmente em São Paulo. No centro dessa história, o Círculo Italiano se destaca como um símbolo da união e do fortalecimento da comunidade ítalo-brasileira aqui na capital paulista. Fundado em 1866, o Círculo Italiano tornou-se um ponto de referência para os imigrantes italianos em São Paulo, como um espaço de acolhimento, de reuniões, celebração de tradições, troca de experiências e fortalecimento de laços de amizade. E hoje, o Círculo Italiano segue como um importante centro cultural e social para a comunidade ítalo-brasileira por aqui. José Messina, primeiramente, a comunidade italiana no Brasil é a maior do mundo, fora da Itália, não? Que, olha, primeiro dando sequência ao que o Pablito acabou de falar, esse círculo italiano é um lugar de persistência, de insistência, de força, de coragem, né? A gente, durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos fechados por 7 anos, durante o Covid, naturalmente, por mais um ano, mas o círculo italiano sempre teve
essa persistência que é da característica até da cultura dos italianos, dos italo-brasileiros, né? Eles, em 1800, de 1860 a 1890, 30 anos, chegaram no Porto de Santos 1.200.000 imigrantes. 1890, né? E aí eles chegaram às vezes como carga, mudaram os nomes. Eu mesmo tive meu sobrenome mudado. Aí eles vieram para São Paulo em 1911. Houve alguns italianos que estavam aqui em São Paulo naquela época, falaram, pô, precisamos ter um lugar para a gente se encontrar, conversar, porque na Itália tem esse costume dos idosos, dos jovens, de quem mora numa cidade, é uma cultura de círculo, de grupo para discussão. Círculo é um clube também. E foi fundado, naquela época, esse círculo italiano. Teve esses períodos de fechamento, mas hoje ele é uma estrutura muito perene aqui no centro de São Paulo. A gente é um clube que tem o quê? Restaurante. Que faz o quê? Festa. Que desenvolve o quê? Cursos de italiano. Então, a gente é um centro que mantém e resgata a cultura italiana, das festas, do idioma, do congraçamento, né? A gente teve o privilégio de, anteontem, receber o presidente da Itália. Fazia 25 anos que ele não vinha um presidente da Itália para o Brasil e veio aqui, né? Então, eu fiquei arrepiado de estar com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. E o Círculo mantém isso. Houve realmente uma diminuição, um câmbio, uma mudança geracional importante. E a gente agora, eu acabei de assumir faz 2 meses e meio essa posição aqui, nós queremos repropor o Círculo, contemporaneizar o Círculo italiano. Então, aí, o que a gente está fazendo? Está fazendo a Palmeiras Week, criamos o primeiro prêmio das festas italianas mais representativas no estado de São Paulo, um fórum de toda a comunidade italiana que vai acontecer no dia 23 e 24 de novembro. Ou seja, algumas situações que não existiam e que a gente vai buscar aquele italiano ou ítalo-brasileiro que desgarrou-se e que não sabe que a Itália pode proporcionar um estudo universitário super adequado e barato, que a Itália pode proporcionar bolsas de estudo e assim por diante. Somos, no Estado, Mauro, 13 milhões de descendentes de italianos, de um total de 43 milhões aqui no Estado. É muita gente. E a gente está, o Círculo Italiano está vivo para criar essa rede de uma forma um pouco mais concreta para a cidade de São Paulo. Eu falo círculo e não círculo, né? Mas eu não tenho descendência italiana, estou perdoado. Não, você não está perdoado, porque eu tenho certeza que de algum ponto Olha, eu fui conversar semana passada com o Gilberto Kassab. Vocês sabem quem é o Gilberto Kassab, é uma pessoa, uma figura pública, nosso secretário de Estado de governo. Foi E prefeito de aí São Paulo. foi prefeito de São Paulo. Gilberto, então, eu estou lá no Círculo Italiano, Messina, eu estou tirando minha cidadania italiana. Falei, não. Gilberto Kassab tirar a cidadania italiana, como é possível? É estranho, né? Então, e a questão é, ele tem 8 bisavós, como todos nós temos, 8 bisavós. Dos 8 bisavós dele, 3 são italianos. Conclusão, pela lei ius sanguinis, que existe, até hoje existe na Itália, você pode tirar a sua cidadania, e é o que ele está fazendo. Então, Mauro, você busque aí que você vai ter É algum melhor descendente procurar na árvore italiano genealógica, né? e vai conseguir ter a sua cidadania. É. Bom, o Círculo está lá na Avenida Ipiranga. Isso, a gente fica aqui no edifício icônico de São Paulo. Sim. Tem esse edifício construído em 1961, edifício Itália, onde temos no último andar o famoso restaurante Terraço Itália,
E aqui, no térreo, primeiro andar, sobre loja, é o Círculo Italiano, ou seja, nós estamos dentro do edifício Itália. Originalmente, em 1958, era uma casa onde era o Círculo Italiano. E aí foi feita uma incorporação, nessa incorporação o Círculo ficou com a parte de baixo, a fachada ativa e alguns andares. O Bexiga, Bela Vista, ainda é o bairro paulistano com a maior concentração de italianos e seus descendentes? E tem uma história também por conta disso. Eu gosto de contar a história. O bairro do Bexiga, ele nasceu junto ao córrego do Saracura, né? Esse córrego, ele inundava a região. Uma lama ali, lugar muito pobre e pouco valorizado economicamente. Então, o imigrante chegava, onde que ele ia? Ele ia para onde era mais baixo o custo, onde ele poderia pagar um aluguel ou comprar uma pequena casa. Então, ele ia para o Bexiga, e essa época, exatamente essa época que o imigrante pobre ia morar de aluguel lá no Bexiga, no córrego do Saracura, que era o lugar mais barato da época, nesse mesmo momento, lei da abolição. Abolição da escravatura, 1888. Para onde que vão? Vão os negros naquela época que acabaram de deixar de ser escravos, pobres, não tinham onde ir. Para onde eles iam? Para o lugar mais barato de São Paulo. Onde que era? Bexiga. Onde que era isso? Córrego do Saracura. Muito bem. Acaba havendo uma primeira miscigenação importante, cultural, econômica, de famílias. Quem simboliza isso é o João Rubinato Adoniran Barbosa. E aí, os negros que ali estavam praticavam práticas uma série de ritos e costumes ainda africanos, eles chegam e ouvem os italianos, que falavam entre si, eles costumam falar, vai, quer, faça. Como é que é o nome da escola de samba do Bexiga? Vai. Então, esse é simboliza a integração do italiano com a comunidade negra em São Paulo. E uma última pergunta, Messina, para a gente encerrar esse tópico. Todo mundo conhece, porque é uma rua muito famosa, conhecida e centralizada aqui em São Paulo, em homenagem à comunidade, a Rua dos Italianos, que fica no bairro do Bom Retiro. Por que não tem nada, ou tem, né, alguma coisa da comunidade, alguma simbologia referente a isso tudo? Tem uns bairros em São Paulo que tiveram uma imigração mais acentuada. O Bom Retiro é um deles, o Bexiga é um deles, a Moca é um deles, o Brás também é. Ou seja, não tem exatamente a Rua dos Italianos, eu não tenho noção da origem de lá ser a Rua dos Italianos. Sei que a gente tem bastante, assim, na cidade inteira existe a participação. O bairro do Tatuapé tem a União Fraterna. Temos as festas populares, São Vito, São Genaro, Casalute e assim por diante. Ou seja, nós estamos assim em cada marco da cidade de São Paulo tem a mão dos italianos. O obelisco de São Paulo foi feito por um escultor italiano, Emendabile, que criou o obelisco de São Paulo, e assim outros sinais que se espalham. Algum prefeito, algum vereador na época quis homenagear e nos homenageou com a Rua dos Italianos. Assim como temos também a Rua dos Franceses aqui no bairro do Bexiga. Bom, para fechar, Círculo Italiano, Avenida Ipiranga 344, à disposição da comunidade e de todos os paulistanos para as atividades que são realizadas lá. Perfeito, nós temos parte de gastronomia, restaurante, festas, fazemos eventos espetaculares. Contem com a gente aí, a cidade de São Paulo. Podem nos procurar www.circoloitalianosp.com.br. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, prossegue por aqui, vamos ao nosso próximo assunto. Olha, gente, após o sucesso em Brasília, o Festival Sangue Novo chega para ser assistido pelos paulistanos em parceria com a Caixa Cultural São Paulo, no centro histórico da capital, até o próximo domingo. O projeto baiano, originário de Salvador, apresenta
uma diversidade musical focada em vozes femininas e é também um importante espaço de reflexão sobre a cultura do país e o papel da música na sociedade. Assunto para Fernanda Bezerra. Já estreou, já, né? Começou ontem, né? Aqui em São Paulo, dia 18. Exatamente, exatamente. Começamos ontem uma Caixa Cultural lotada. É um festival nordestino que, em parceria com a Caixa, está circulando no Brasil. Brasília foi incrível. A gente fez um panorama de vozes da Bahia lá em Brasília. E aqui a gente está fazendo um panorama feminino. Chamamos a Felipe Cato, Mariana Aidar, Larissa Luz e Raquel Reis, que são nomes que têm renovado a música brasileira, indicadas e vencedoras ao Grammy, cada uma com sua particularidade, com sua sonoridade. E é muito bacana porque a Caixa Cultural São Paulo vai celebrar 35 anos no próximo ano, né? Então é um espaço cultural super relevante para a cidade de São Paulo, que fica ali no centro da cidade. Então a gente convida todo mundo que queira ir conferir essas atrações. Os ingressos são totalmente gratuitos e retirados uma horinha antes de cada apresentação. Festival Sangue Novo, o título diz tudo, né? É um espaço aberto para quem está despontando na música, né? Na verdade, essas artistas, elas já têm uma caminhada, né? A Mariana Aidar, a Felipe Cato, a Raquel Reis tem uma trajetória que está começando um pouco mais agora. São artistas de várias gerações, mas que estão fazendo esse movimento de renovação, né? Que é um movimento que já tem 10, 15 anos, essas outras vozes da música brasileira contemporânea. E é muito bacana a gente ver essa demanda que tem. Ontem a gente tinha uma caixa lotada e um monte de gente querendo entrar e que realmente os ingressos foram esgotados. Então a gente está aguardando que essa temporada lá na Caixa Cultural São Paulo vai ser bem especial. Estreou em Brasília, eu destaquei aqui na abertura que foi um sucesso em Brasília, mas começou lá, já passou por outras localidades no Brasil, Fernanda? Então, a gente vai circular. A gente fez a estreia em Brasília no mês passado. Chegamos em São Paulo, faremos Salvador. Salvador é um festival maior, tem outros espaços agregados, além do Circuito da Caixa. Iremos para Fortaleza e Rio de Janeiro. É isso, é um circuito muito relevante para essa nova música, porque você acaba criando esses palcos, né, para essa música circular e fortalecimento dessas artistas. Mas não são só vozes femininas, né? Ontem, por exemplo, na estreia, Felipe Cato. Aí a gente tem aqui dias 19, hoje, né? Amanhã e domingo, nomes femininos. Como é que é essa composição do pessoal que se apresenta? Na verdade, a Felipe Cato é uma artista não binária, então a Ah, gente faz sim. esse recorte realmente focando nessa diversidade. Ela é do Rio Grande do Sul, Mariana Aidar paulistana e duas representantes nordestinas da Bahia, que é a Raquel Reis e a Larissa Luz. Então a gente está mantendo ainda esse recorte. Então, ontem, Felipe Cato. Hoje, dia 19, Mariana Aidar. Larissa Luz, amanhã, dia 20. E Raquel Reis, dia 21. Exatamente. Se vocês não conhecem, coloca na playlist, ouve essas artistas. Acho muito importante. São sons que estão circulando nas redes, estão circulando na internet e tá com um público muito expressivo. Bacana prestigiar. 7 da noite, a Caixa Cultural São Paulo fica bem no centro da cidade, Praça da Sé 111, Marco Zero da cidade de São Paulo. E os ingressos para o espetáculo, uma de graça, né? Uma hora antes do show, Exatamente. um ingresso, a limitação, né? Um ingresso por pessoa. Como é que faz para se organizar para isso, então? Chegar um pouquinho mais cedo. A gente tem a caixa, ela sempre organiza, né? À medida que as pessoas vão chegando, tem uma fila de distribuição, mas os ingressos efetivamente só são distribuídos uma horinha antes. Então, infelizmente, é sujeito à lotação, e a demanda está sendo muito superior ao que a gente tem disponível, mas é isso, né? A gente espera que seja assim até o domingo e a gente aguarda todo mundo que tiver disponibilidade para ir. Como é que surge essa parceria com a Caixa Cultural São Paulo para trazer o espetáculo para cá? A Caixa, ela tem sido uma parceira desde o ano passado. Ela entrou fomentando, né, através dos editais dela de cultura, esses projetos que promovem o impulsionamento de projetos fora desse eixo Rio-São Paulo. Então, é muito importante falar que ela escolheu um festival nordestino para poder circular pelo país, mostrando essas outras sonoridades também. Então, eu acho que faz parte de uma política de dar espaço para projetos que vinham de um outro eixo também, e isso é muito relevante
e é uma parceria que a gente está muito feliz, a gente está celebrando muito, e a gente quer que próximo ano a gente impulsione mais ela, porque o Brasil é muito grande, tem muitos fazedores de arte aqui. A gente só aqui nesse programa a gente tem pessoas, né, de outras regiões. Tem uma pessoa de Belo Horizonte, eu sou da Bahia, tem pessoas aqui de São Paulo. Então, assim, é muito importante a gente mostrar essa diversidade brasileira também. Quais são os gêneros musicais que aparecem nas vozes das meninas? Então, a gente está muito misturado. A Felipe Cato faz um samba MPB, Larissa Luz vem com afrofuturismo, um pop, a Raquel Reis, ela mistura esse pop dançante também. Então, Mariana Aidar traz o forró, um elemento super regional, um ritmo super regional. Então, a gente está realmente muito variado, tem para todos os ritmos, todos os gostos. Bom, então vamos lá, ficha técnica novamente. O Festival Sangue Novo aqui em São Paulo já começou ontem, veio de Brasília, muito sucesso por lá. Na Caixa Cultural São Paulo, endereço é Praça da Sé, número 111. Começou ontem com a Felipe Cato. Hoje tem a apresentação da Mariana Aidar. No sábado, Larissa Luz. E no domingo, Raquel Reis. Tudo às 7 da noite, todos os dias às 7 da noite. E os ingressos para o espetáculo, 1 hora antes. Então, a entrada é gratuita, então tem que chegar antes, tem que se programar. Ingresso limitado ali, um por pessoa. E muito sucesso ali para as meninas e uma boa apresentação para elas e uma boa diversão para o público. Certo, Fernanda? Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Espero todo mundo lá. Bom, vamos seguir aqui a conversa agora com o Edu Botstein. Tem duas coisas aqui para a gente tratar com ele. O 42 Coletivo Teatral, que é dirigido pela Érica Botstein, entra em cena em 2024 no Teatro de Arena Eugênio Kuznets, bem no centro aqui de São Paulo também, com o espetáculo Hamlet Ex Machina, adaptação dos textos de William Shakespeare e Rainer Miller. E esse é um assunto. O outro assunto é o coletivo 42 Coletivo Teatral convida todo mundo para conhecer a Casa 42, idealizada como a sede do grupo no bairro da Pompeia, um novo espaço de arte, cultura e educação que abriga artistas e dialoga com territórios e comunidades do bairro e também das proximidades. Vamos falar primeiro sobre o espetáculo Hamlet, Ex Machina. Edu. Maravilha, Mauro. Eu agradeço, né, essa construção dessa narrativa através dos colegas, os atravessamentos aqui dos próprios diálogos, né, que a gente está compondo aqui. É muito bonito. Eu venho também, sou de família alemã, mas também tem Lisny, que é italiano. Também vou tirar minha cidadania. Meu irmão está lá na Itália. Pablito falou, né? O nosso espetáculo Hamlet Ex Machina dialoga também com essa questão da resistência. É um bunker, né? Que foi construído um cenário por Fernando Passetti e Celso Horato. Ele é uma gaiola de aço, né? Que foi construída para o teatro de arena. Só que desde sempre, desde quando o espetáculo lá em 2011, quando começou a ser idealizado, 2014 começou a tomar corpo, nunca conseguiu passar para o teatro de arena. E agora, em 2024, a gente consegue, né, chegar até esse teatro emblemático, trazendo também a Bahia, Fernanda, né? Falando da Bahia, a gente está lá com a força da UFBA e vem Silene Canda com o coletivo Canduras e Artes da Bahia. Então, quando eu entendi aqui os nossos assuntos, eu falei que beleza poder ver a retomada do teatro. Esse projeto faz parte, né, da Funarte, retomada de ações continuadas, e o próprio 42 Coletivo Teatral nunca teve uma sede. E agora essa casa não é do 42 Coletivo Teatral, é de todos os grupos. Então eu já convido o Pablito, convido Fernanda, né, para que venham aqui trocar com a gente, tomar um chá, comer um pedaço de bolo e falar sobre arte, cultura, educação. É um espaço de ensaio, é um espaço onde a gente pode fazer todos os atravessamentos. Hamlet Ex Machina é um texto magnífico, né? Uma adaptação feita através do texto Hamlet, de William Shakespeare, e Rainer Miller. Ele é falado em 5 idiomas, então é realmente um exercício muito profundo, né, dos 5 atores em cena. A gente está trabalhando numa composição um pouco maior, porque tem aí algumas novidades. Temos atores convidados, uma maravilha, né? O Augusto Pompeu, que é um ator negro maravilhoso, com uma força, um vozeirão, né? Ele vem com essa beleza sendo o Rei Hamlet. E tem mais 2 atores convidados que eu nem vou falar agora, né? Para que todo mundo possa acompanhar, ficar junto com a gente, entendendo a composição desse elenco. Tem Valéria Marque,
potente como Rainha Gertrudes, Valéria Marques também está aí no 247, tem Revelando Shakespeare, tem outros canais que ela está sempre fazendo um trabalho muito interessante, olhando para esse espaço da resistência, mas pelo acolhimento de todas as pessoas, né, que estão chegando aqui com a gente, entendendo a importância do teatro de arena ali, pertinho também do Círculo Italiano, a gente está ali, podemos fazer algumas questões, né, podemos entender o que a gente consegue fazer juntos, porque a MPB, ela nos ensina, né, que através da música os artistas sempre estiveram juntos. No teatro é muito mais cada um no seu canto, e a gente está justamente atuando nisso, né? O que a gente pode fazer junto, né? Então tem lá no Círculo Italiano, será que a gente não pode pensar algum almoço, algum jantar? Daí a gente já tem algum caminho de diálogo que a gente cria entre a música, entre o teatro, com outros espetáculos. Tudo é muito possível a partir do momento que a gente não é mais sozinho e começa a fazer junto, né? Juntos e juntas começa a ter um outro panorama muito mais interessante. E esse momento de inclusão, pensando em acessibilidade, pensando em libras, pensando em todas as questões, né, audiodescrição, a gente tem ali um texto denso que fala justamente, né, do momento, desse momento, do agora, né? Então, o Hamlet começa falando lá em alemão, Ich war Hamlet, né? Então, ele foi Hamlet. Então, é o teatro que também já morreu, né? Porque as pessoas falam desde lá da década de 80, né? Quando tinha uma camiseta horrível que era "Vá ao teatro e não me convide", né? Então, eu lembro disso. Então, desde então, tem também muita gente que fala assim, teatro é aquele lugar onde eu só vou nas grandes produções, o que é ali eu já prefiro não assistir, prefiro não me aproximar. E não, né? Eu acho que esse é o momento onde a gente tem o teatro de arena, a importância desse lugar histórico, né? Desde 53, né? 58, com eles no Black Tie, e tantas produções foram feitas ali. A gente retoma o horário das 15 horas, né? Que lá na década de 70 tinha esse horário. Então, de repente, eu vou para o centro, é perigoso, não é perigoso? Então, você tem esse horário também, né? Para quem, de repente, para ficar mais confortável, você tem o horário e mesmo a classe teatral consegue assistir, né? Assiste o nosso espetáculo, sai correndo, já faz espetáculos da noite, é possível a gente trocar para poder justamente criar o diálogo, poder comer alguma coisa juntos, beber alguma coisa juntos ali, e pensar esse movimento. O que a gente os teatros estão lotados, né? Isso é uma coisa muito boa. Então a gente vai abrir também por lotes por semana, já pelo Simpla já vai estar disponibilizado com ingressos populares, né? R$ 40 e R$ 20 estudantes. E para territórios, comunidades, temos outros atravessamentos, e daí vem a gratuidade. Daí tem que entrar em contato com a gente e a gente acaba disponibilizando esses ingressos para esses territórios e comunidades. Então, Bom, realmente, a gente... Pois não. sim, a estreia é dia 16 de agosto, certo, Isso. Edu? Hamlet Ex Machina, Teatro de Arena Eugênio Kuznet, na Vila Buarque, Rua Teodoro Baiman, 94, centro da cidade. Sextas-feiras, às 7 da noite, e domingos, às 3 da tarde, 7 da noite. E tem um outro espetáculo, esse é para agosto, dia 16, e tem o Maria Borralheira em setembro. O que você fala a respeito? Maria Borralheira é uma beleza, né? Através da obra de Silvio Romero, a gente tem uma Maria Borralheira brasileira. Então, a história da Cinderela, né? Extremamente brasileira, onde a gente traz um músico, o Neném, que ele toca música ao vivo. É uma beleza, assim, né? A música ela não entra como trilha sonora, mas ela entra como a composição da própria cena. A inspiração, né? Através da direção da Erika Bodenstein, ela tem e traz para a gente como reflexões o próprio Teatro de Soleil, que ela pesquisa há muitos anos, é doutora, né, agora, ela fez doutorado de sanduíche, USP e Sorbonne, então trazendo o teatro de Ariane Minuschini, onde ela já fez os 50 anos do Teatro de Soleil aqui com um evento através da oficina Oswaldo de Andrade, e daí vem justamente olhando para esse lado a feitura do teatro e com alguns outros elementos. Então, a música entra nesse espetáculo Maria Borralheira, construindo essa narrativa, e daí tudo muda, né? A partir do momento que eu tenho um gesto de mão e tenho uma música específica sendo composta para esse único gesto, isso muda, né? A poesia em cena, isso dialoga com quem está ali, a gente começa a dialogar com a plateia de uma forma muito viva,
Então, esse é um mergulho intenso, a gente não trabalha nem com texto, né? Então, é um jeito de fazer o teatro de uma forma muito desafiadora para todos os atores e atrizes experientes que já têm aí uma certa trajetória, mas está todo mundo entendendo um novo momento, né? Um novo momento de como que a gente se encontra em cena, como que a gente cria algo que realmente possa falar. E aí eu estou muito feliz de estar aqui no Gente que Fala, né? Porque todo mundo falando assuntos interessantíssimos, né? Trazendo tudo isso. E a gente tem que levar mesmo para cada vez mais lares, pessoas, para que saibam, né, o que a gente vem fazendo aqui juntos e juntas. Então, Maria Borralheira entra com essa história que é super conhecida, da Cinderela, mas que também passava por algumas questões, né? Tivemos montagens emblemáticas, mas é um momento novo. Então, questões como machismo estrutural não é possível, racismo não é possível. Então, temos um príncipe negro, né? Temos aí todo o projeto todo, o próprio texto, ele está sendo retrabalhado pensando em todas essas questões que são urgentes, né? Para essas dívidas históricas que tinham que ser pagas, né? Anteontem, Muito bem. Maria Borralheira, então, em setembro, o setembro. espetáculo aqui do 42 Coletivo Teatral, no Teatro Cacilda Becker, que fica na Lapa, na Rua Tito, número 295. E o endereço da Casa 42, que é a sede na Pompeia, né, o novo espaço de arte, a sede do Coletivo Teatral 42, é Rua Pompeia, número 241. A gente tem perguntas da audiência, eu já vou a elas aqui rapidinho, mas antes disso eu quero fazer um convite para você que está em São Paulo, porque é o seguinte: o maestro João Carlos Martins e a Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI São Paulo se apresentam amanhã por aqui em comemoração aos 25 anos do Shopping Pátio Higienópolis. E o público ouvirá no concerto grandes clássicos como Bach, Beethoven, Brahms, além dos contemporâneos Piazzolla, Morricone e Pouanca. O concerto será no vão central do Pátio Higienópolis, piso Veiga Filho, a partir das 7 da noite, e tudo de graça. Então, é amanhã, a partir das 7 da noite, no vão central do Pátio Higienópolis, na Avenida Higienópolis. Tem entrada pela Higienópolis, tem entrada pela Veiga Filho, tem entrada pela Albuquerque Lins, enfim, é um local ali muito fácil, de muito fácil acesso, na região centralizada de São Paulo. Perguntas da nossa audiência por aqui, eu vou pedir bastante brevidade para todo mundo, são quatro, uma para cada um. A gente tem poucos minutos aqui para as respostas. O Jaime está com a gente no WhatsApp. Valeu, Jaime, aqui a participação sempre. Messina, por que o Hospital Humberto Primo, também conhecido como Hospital Matarazzo, foi fechado? Lembrando que ele foi construído pela Grande Colônia Italiana em São Paulo, inaugurado em 1904 e contou com a presença do grande tenor Eurico Caruso em sua inauguração. Perdemos, não temos o Messina. Cadê Messina? Você está fechado, Messina. Bem rapidinho sua resposta. Perderam, foi má gestão, má condução, uma série de malfeitos que acabaram perdendo a comunidade italiana no seu hospital. Nada isso é um problema, isso para nós, não tenho a palavra problema no meu vocabulário, isso é uma oportunidade imensa para a gente reconstruir algo. Estamos em conversa com um grande grupo hospitalar que vai começar uma sala de atendimento dentro do seu hospital chamada Itália. Então, para esse ouvinte atento, saiba que logo, logo teremos boas notícias com relação a um lugar que vai ter um atendimento especial para os italo-brasileiros de São Paulo. Aliás, só a correção aqui, eu falei Hospital Matarazzo, não, Hospital Hermelino Matarazzo, certo, Messina? Isso, perfeito, Eu- perfeito. Hospital Matarazzo é outra coisa, ali na Rua Itapeva, que foi É reformado, isso, exatamente. sim, tá, e lá está virando um outro espaço para uma outra situação. Isso. É, como os torcedores de Campinas, Edu, estão recebendo que os dois times da cidade, tanto a Ponte Preta quanto o Guarani, estejam na Série B. Como é que o público de Campinas encara isso, sendo que o Guarani é um sério candidato ao rebaixamento à Série C? A pergunta do Nicolas para você, Edu. É uma tristeza e continua ainda, né? Aquele derby eterno, né? Eu acho que sempre tem aquela. Eu lembro muito daqueles grandes jogos emblemáticos e quando era momento de derby a cidade parava, né? Mas agora quando o futebol como um todo, né? Eu acho que foi a sua fala logo no início, né? A gente vem,
mas eu sou um eterno otimista. Então, é a paixão nacional. Eu acho que a gente tem uma força muito grande, tem que continuar investindo em novos jogadores, trazer a molecada para que realmente traga essa força maior, e daí a gente começa a voltar com o nosso futebol como a gente espera, né? Eu tenho deixo aqui essa fala de otimismo, na verdade, né? Querendo que volte com tudo. Mas é uma tristeza, né? Ninguém quer não Sim. ficar. É uma tristeza. Dois grandes times do futebol Ah, paulista, Guarani campeão brasileiro, enfim, tanto a Ponte Preta quanto o Guarani, dois grandes times que sempre estiveram com os times grandes da capital e que a gente fica esperando aí também que eles se recuperem, que voltem logo às disputas aí do futebol de elite, do grupo de elite. rapidamente. Vamos aqui para a pergunta do Rafael, ele está no Instagram. Pablito, sua avaliação sobre as salas de teatro instaladas em shopping centers e se isso é uma tendência irreversível. Olha, abrir teatro nunca é um desperdício. Assim, quanto mais salas de teatro a gente tiver, mais público a gente vai conseguir atingir com esses espetáculos. E eu acredito que tem espaço para todos os tipos de produção. Assim, não vejo um problema abrir uma sala em um shopping. O que eu vejo problema é fechar espaços como a Oficina Cultural Oswald de Andrade ali em São Paulo. Isso é muito significativo, assim. É, então é isso, quanto mais salas a gente tiver, mais produções a gente consegue angariar, mais público vai poder ter acesso a teatro e as suas maravilhas, assim. A Fernanda Fabiola está no WhatsApp e pergunta para você em que medida a vinda de grandes atrações internacionais ao Brasil pode ou não contribuir para a cultura brasileira. Bem rapidinho a resposta, por favor. Eu acho que sim, eu acho que é importante o Brasil estar em todos os circuitos de difusão e isso gera emprego, gera renda, dinamiza ainda mais a economia da cultura. Eu acho que é maravilhoso todo esse tipo de circulação. Vamos colocar um ponto final nessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, agradecendo a presença de todo mundo aqui nessa conversa super especial para dar o pontapé inicial aqui no nosso final de semana. Estiveram com a gente hoje o Pablito Cucas, ator, integrante da Súbita Companhia de Teatro, o José de Lorenzo Messina, presidente do Círculo Italiano de São Paulo, embaixador da Italy Roofing no Brasil, professor da ESPM, da PUC São Paulo, conselheiro do Colégio Dante Alighieri e da Fundação Paiol Grande. Também participou com a gente a Fernanda Bezerra, diretora da Maré Produções Culturais, e o Eduardo Botstein, ator, professor de teatro, cinema e TV. Gente, um abraço para todo mundo, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Muito obrigado pelas participações. Voltem sempre para novas conversas. O programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, há 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui sempre e todos os dias. A gente volta na segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua TV, na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.